Você já se perguntou se abduções alienígenas são apenas histórias inventadas ou se há algo muito mais sombrio por trás desses relatos? E se eu te dissesse que o próprio exército arquivou documentos sobre experiências reais vividas por pessoas comuns e jamais divulgadas ao público? Prepare-se! Neste audiolivro, você vai conhecer revelações que desafiam a lógica e que talvez mudem a forma como você enxerga a realidade. Arquivos do Exército. Abdução, ficção oeste. Documento analisa a existência de arquivos militares brasileiros sobre fenômenos de abdução e contatos com OVNIs, revelando como as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, documentaram e investigaram ocorrências que desafiam a fronteira entre realidade e ficção. Baseado em documentos oficiais, testemunhos militares e investigações históricas, o material apresenta evidências de que o fenômeno da abdução está longe de ser mera especulação. Desde a década de 1950, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, e posteriormente o Centro de Identificação de Objetos Aéreos, CEOANI, mantiveram extensos registros de avistamentos e interações com objetos e entidades desconhecidas. Muitos destes documentos permaneceram sob sigilo por décadas, classificados como confidencial ou ultra-secreto. A Operação Prato, conduzida na região amazônica entre 1977 e 1978, representa um dos casos mais bem documentados onde militares fotografaram e registraram mais de 300 aparições de objetos não identificados, incluindo relatos de sequestros temporários de civis e militares. Testemunhos de oficiais de alta patente, incluindo coronéis e generais, corroboram a seriedade com que estas investigações foram conduzidas. Introdução ao tema. Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um aumento significativo nos relatos de abdução extraterrestre. Cidadãos de diferentes regiões do país, independentemente de classe social ou nível educacional, têm compartilhado experiências semelhantes de contatos com seres não humanos e objetos voadores não identificados. Estes relatos frequentemente incluem descrições detalhadas de luzes inexplicáveis, perda de tempo, marcas corporais inexplicáveis e memórias fragmentadas de procedimentos médicos realizados por entidades não terrestres. As narrativas são especialmente prevalentes em regiões como a Amazônia, o Centro-Oeste e áreas costeiras, onde testemunhas descrevem encontros que seguem padrões surpreendentemente consistentes, apesar da distância geográfica e da falta de comunicação entre os relatores. Este fenômeno não se limita a áreas rurais isoladas. Grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também registram ocorrências significativas. Enquanto a percepção popular sobre esses fenômenos oscila entre fascínio e ceticismo, a resposta oficial das autoridades brasileiras, particularmente das Forças Armadas, revela uma postura ambígua. Publicamente, mantém-se uma abordagem de descrédito, mas, internamente, documentos classificados demonstram investigações sérias e sistemáticas. Estas investigações envolvem equipes multidisciplinares, tecnologias avançadas de monitoramento e protocolos específicos para a catalogação de eventos anômalos relacionados a possíveis interações extraterrestres. E esse conteúdo está te prendendo e você quer continuar explorando mistérios como este. Aproveita agora! Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos audiolivros com relatos, documentos e investigações que desafiam tudo o que você acredita. O que vem a seguir pode ser ainda mais revelador. O debate sobre o realismo das experiências de abdução continua polarizado. Enquanto cientistas tradicionais frequentemente atribuem os relatos a alucinações, paralisia do sono ou transtornos psicológicos, os arquivos militares brasileiros sugerem uma realidade mais complexa, onde fenômenos físicos inexplicáveis foram documentados por pessoal treinado em observação e análise. Estes registros incluem evidências físicas como alterações no solo, interferências eletromagnéticas e, em casos mais raros, material biológico não identificado. A comunidade ufológica brasileira, uma das mais ativas e organizadas do mundo,
Tem trabalhado para documentar e analisar estes casos com metodologia cada vez mais rigorosa. Grupos como a Comissão Brasileira de Ufólogos e a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros mantêm bancos de dados extensos sobre estes fenômenos, criando um importante contraponto às negativas oficiais. O aumento na transparência governamental nas últimas décadas, incluindo a Lei de Acesso à Informação, permitiu que pesquisadores independentes obtivessem documentos anteriormente classificados, revelando o verdadeiro escopo e seriedade com que as Forças Armadas brasileiras tratam o assunto. Estes documentos, alguns datando da década de 1950, comprovam que o interesse militar no fenômeno é muito mais antigo e profundo do que publicamente admitido. Panorama histórico dos fenômenos. Ufológicos, a história da ufologia no Brasil. Rica e complexa, refletindo a evolução do fenômeno e as mudanças na percepção institucional sobre estes eventos. Observações de objetos aéreos não identificados têm sido documentadas há mais de um século, com variações na frequência, natureza dos relatos e resposta oficial. Início do século XX, primeiros avistamentos documentados datam das décadas de 1920 e 30, principalmente em áreas rurais e na Amazônia. Inicialmente tratados como aviões misteriosos ou fenômenos atmosféricos desconhecidos, eram reportados por jornais como O Globo e Correio da Manhã, geralmente como curiosidades locais. Década de 1950-60, a popularização do termo disco voador aumentou os relatos. Primeiras menções de abduções surgem em documentos não oficiais. O caso da Ilha de Trindade, 1958, com fotografias de um objeto discoide pelo navio-escola Almirante Saldanha, marcou as investigações brasileiras. A ICBE-DV, fundada em 1958, iniciou a organização civil do tema. Década de 1960, período de intensa atividade ufológica na Amazônia. A Operação Prato, liderada pelo capitão Uirangê Holanda, investigou comunidades no Pará que reportavam objetos luminosos causando queimaduras em vítimas. A aeronáutica mobilizou equipes técnicas, produzindo centenas de relatórios classificados e estabelecendo os primeiros protocolos oficiais. Década de 1980, consolidação dos grupos civis de pesquisa e início da pressão pela desclassificação de documentos militares. O incidente de Baependi, 1983, com múltiplos OVNIs sobrevoando instalações militares, provocou resposta das Forças Armadas. A aeronáutica estabeleceu o CIOANI, criando estrutura formal para a catalogação de casos. Década de 1990, nova onda de avistamentos culminou no caso Varginha, 1996, envolvendo supostas capturas de seres não humanos. O caso mobilizou exército, bombeiros e hospitais locais, gerando uma das mais complexas investigações ufológicas do país, com múltiplos níveis de classificação de segurança e intensificação do sigilo militar. 2000 até o presente era da transparência parcial com liberação gradual de arquivos. Em 2005, a aeronáutica começou a desclassificar documentos sobre OVNIs. O CIGAD passou a incluir categoria específica para fenômenos aéreos anômalos. Em 2010, a FAB criou oficialmente o Sistema de Investigação de Objetos Voadores Não Identificados, confirmando a continuidade das investigações oficiais. Origem dos arquivos militares sobre OVNIs à documentação sistemática de fenômenos. Ufológicos pelas Forças Armadas Brasileiras, ganhou força durante o período da ditadura militar, 1964-1985. Este momento coincidiu com o aumento expressivo de relatos de avistamentos por civis e militares em diversas regiões do país. O Montansis, que levou à necessidade de uma resposta institucional. Os documentos revelam que, inicialmente, as investigações eram conduzidas de maneira descentralizada, com cada força militar seguindo protocolos próprios, até que, em meados da década de 1970, houve uma tentativa de centralização dos esforços investigativos sob comando do Estado-Maior das Forças Armadas. Protocolos estabelecidos. Exército Brasileiro desenvolveu um sistema detalhado para registro e investigação de ocorrências relacionadas a OVNIs.
Os procedimentos incluíam entrevistas padronizadas com testemunhas, registro fotográfico quando possível, análise de possíveis marcas físicas no ambiente e classificação dos eventos em diferentes categorias de credibilidade. Documentos desclassificados mostram que havia formulários específicos, Formulário de Registro de Ocorrência Aérea Anômala, FROAA, que deveriam ser preenchidos em até 24 horas após o avistamento. As investigações de campo frequentemente envolviam equipes multidisciplinares, incluindo meteorologistas, físicos e psicólogos militares, para avaliar a credibilidade das testemunhas. Participação da Inteligência, Serviço Nacional de Informações, SNI, desempenhou papel crucial, coletando relatos de todo o território nacional e coordenando análises comparativas entre diferentes ocorrências. Agentes infiltrados em comunidades ufológicas civis reportavam diretamente ao alto escalão militar sobre novas teorias e avistamentos. A partir de 1975, foi criada uma divisão especial dentro do SNI, codificada como Seção Delta, responsável exclusivamente pelo monitoramento de atividades ufológicas em áreas consideradas estratégicas, como instalações militares, usinas hidrelétricas e bases aeroespaciais. Esta divisão produzia relatórios mensais, que eram enviados diretamente ao Gabinete da Presidência da República e mantidos sob sigilo de 50 anos. Cooperação internacional, documentos indicam que houve intercâmbio de informações com agências militares de outros países, especialmente Estados Unidos e Argentina, sobre métodos de investigação e casos relevantes, embora oficialmente essa cooperação nunca tenha sido reconhecida. Memorandos internos revelam que delegações brasileiras participaram de ao menos 3 conferências secretas sobre o tema entre 1970 e 1984, realizadas em bases. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Militares americanas. Nestas reuniões, foram compartilhados métodos de investigação, tecnologias de detecção e análise de materiais supostamente não terrestres. Particularmente intensa foi a colaboração com a Argentina durante o período da Operação Condor, quando sistemas de radar de ambos os países foram coordenados para monitorar anomalias aéreas no espaço aéreo do Cone Sul. O caso Varginha. Contexto e impacto nacional. Em janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, tornou-se o epicentro do caso ufológico mais significativo da história brasileira. O incidente começou quando 3 jovens relataram ter avistado uma criatura estranha, de pele acastanhada, olhos vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça, nas proximidades de um terreno baldio. As 3 testemunhas, Liliane, Valquíria e Kátia, descreveram em detalhes o ser de aproximadamente 1,60 m de altura, com pele oleosa e características físicas incomuns. O relato consistente das garotas, mesmo quando interrogadas separadamente, reforçou a credibilidade do caso. Horas antes do avistamento, moradores da região já haviam reportado a presença de um objeto voador não identificado sobrevoando a área. O que torna o caso Varginha tão significativo é a pluralidade de testemunhos. Além das 3 meninas que fizeram o avistamento inicial, dezenas de civis relataram ter visto movimentações militares incomuns, incluindo cordões de isolamento em áreas específicas da cidade e a presença do Corpo de Bombeiros e unidades militares especializadas. O impacto nacional foi imenso. A mídia cobriu intensamente o caso, transformando Varginha na Roswell brasileira. A população dividiu-se entre curiosidade e medo, enquanto as autoridades militares adotaram uma postura de negação pública, apesar de relatos de militares sobre a captura de seres não humanos terem vazado para a imprensa. Funcionários do hospital regional relataram posteriormente terem presenciado a entrada de pelo menos 2 criaturas semelhantes àquela descrita pelas jovens. Segundo estas fontes, uma estaria viva e outra já falecida. O médico legista Fortunato Badam Palhares foi supostamente chamado para realizar autópsias, embora ele tenha negado oficialmente seu envolvimento.
O caso gerou uma transformação cultural em Varginha, que abraçou sua nova identidade como ponto de interesse ufológico. A cidade instalou estátuas representando o suposto alienígena, desenvolveu roteiros turísticos temáticos e passou a sediar convenções e eventos dedicados à ufologia. Anualmente, ufólogos e curiosos de todo o Brasil visitam Varginha em busca de novas informações ou simplesmente para conhecer o local do famoso incidente. Até hoje, o acesso aos documentos oficiais sobre o incidente permanece altamente restrito, alimentando teorias sobre um possível encobrimento de evidências que comprovariam contato extraterrestre. O caso Varginha, Arquivos do Exército. Desde o incidente em janeiro de 1996, os arquivos militares relacionados ao caso Varginha têm sido objeto de intensa especulação. Investigadores e ufólogos acreditam que as Forças Armadas brasileiras mantêm uma extensa documentação sobre o evento, protegida por múltiplas camadas de sigilo. As informações disponíveis sobre esses arquivos provêm principalmente de relatos de militares que, arriscando suas carreiras, decidiram compartilhar fragmentos do que sabem. Dossiês sigilosos de diversos militares, sob condição de anonimato, confirmaram a existência de documentos detalhados sobre o incidente de Varginha. Segundo essas fontes, existe um dossiê completo contendo fotografias dos seres capturados, relatórios médicos sobre suas características biológicas e documentação sobre a operação de captura. Esses arquivos estariam classificados como ultra-secretos e armazenados em instalações militares de alta segurança. Investigadores apontam que os documentos teriam sido divididos entre diferentes instituições militares para dificultar o acesso integral ao caso, com partes no Hospital Militar de Belo Horizonte, outras na Base Aérea de Campinas e documentos adicionais em Brasília. Testemunhos militares oficiais da ativa e da reserva têm fornecido informações fragmentadas ao longo dos anos. Um tenente-coronel, que participou diretamente da operação, afirmou em depoimento privado que o material existente nos arquivos militares sobre Varginha mudaria completamente a percepção pública sobre vida extraterrestre. Outros militares confirmaram a existência de registros fotográficos e filmagens dos seres capturados. Em 2017, um sargento reformado revelou a um pequeno grupo de pesquisadores que participou da transferência de material biológico não humano entre instalações militares. Segundo ele, os laudos médicos indicavam uma estrutura celular e composição sanguínea incompatíveis com qualquer espécie terrestre conhecida. Medo de represálias. Um fator constante nos depoimentos de militares é o temor de punições severas por violação de sigilo. Diversos oficiais relataram ter assinado termos de confidencialidade específicos sobre o caso, com ameaças explícitas de consequências legais e profissionais em caso de divulgação. Este medo tem impedido que testemunhas-chave apresentem publicamente o que sabem. Segundo relatos, militares envolvidos diretamente no caso foram transferidos para unidades distantes logo após o incidente, e alguns teriam sido forçados a se aposentar prematuramente. Um ex-oficial da aeronáutica afirmou que sua carreira foi sistematicamente sabotada após questionar seus superiores sobre inconsistências nos relatos oficiais. O caso Varginha. Detalhes do encobrimento A, estratégia de encobrimento do caso. Varginha revela uma operação complexa e multinível das Forças Armadas brasileiras. Enquanto oficialmente o Exército e a Aeronáutica negavam categoricamente qualquer incidente extraterrestre, internamente documentos circulavam com classificação de sigilo máximo. Este contraste entre a postura pública e as ações internas constitui um dos aspectos mais intrigantes do caso. Fontes próximas às investigações sugerem que a operação de contra-informação envolveu não apenas os setores de inteligência militar, mas também agências civis e a imprensa. Análises de ufólogos independentes apontam para um padrão sistemático de desqualificação de testemunhas e manipulação de evidências. Diversas pessoas que relataram ter visto os seres ou a movimentação militar foram posteriormente visitadas por agentes não identificados que as aconselharam a esquecer o que haviam presenciado. Jornalistas que inicialmente cobriram o caso
De forma mais investigativa, relataram pressões editoriais para abandonar a pauta ou tratá-la com ceticismo exagerado. Contradições oficiais. Em diferentes momentos, as versões oficiais apresentaram contradições significativas. Inicialmente, negou-se qualquer operação militar especial em Varginha. Quando surgiram testemunhas civis da movimentação militar, alegou-se tratar-se de um exercício de rotina. Quando surgiu a informação sobre um ser capturado, afirmou-se que seria um homem com deficiências mentais. Posteriormente, quando questionados sobre a grande movimentação de ambulâncias e veículos militares, autoridades afirmaram tratar-se de uma operação para a captura de traficantes de drogas. O hospital regional, inicialmente apontado como local para onde os seres teriam sido levados, teve seus registros daquele período classificados como sigilosos, impossibilitando verificação independente. Provas materiais, segundo ufólogos e investigadores, existem pelo menos 12 fotografias do ser capturado em Varginha, mantidas em um arquivo especial do Exército. Adicionalmente, relatórios de autópsia teriam sido produzidos por médicos militares, documentando características biológicas incompatíveis com qualquer espécie terrestre conhecida. Um ex-funcionário do hospital relatou ter visto documentos descrevendo um ser com pele oleosa acastanhada, grandes olhos vermelhos e sem aparelho digestivo convencional. Material biológico teria sido coletado e enviado para análise em laboratórios militares especializados. Rumores persistentes indicam que amostras de tecido e fluidos corporais foram compartilhadas com cientistas americanos através de um acordo secreto entre os governos. Revelações recentes. Em 2022, novos depoimentos de militares aposentados trouxeram à tona detalhes adicionais sobre o caso. Um sargento envolvido na operação relatou a um grupo de ufólogos que o ser capturado não morreu imediatamente, tendo sido mantido vivo por quase 24 horas em uma instalação militar antes de sucumbir. Segundo este militar, que preferiu manter o anonimato por temor a represálias, o ser tentou comunicar-se através de sons e gestos e demonstrava sinais de inteligência avançada. Outro oficial, identificado apenas como Coronel X, afirmou em depoimento gravado que existem registros em vídeo da autópsia realizada no corpo e que estes mostram claramente uma anatomia completamente alienígena. Um policial militar reformado confirmou ter participado da escolta de um caminhão militar que transportou um dos corpos de Varginha para uma base da aeronáutica em São Paulo. Operação Prato, a maior investigação militar da Amazônia em 1977, a região amazônica do Pará tornou-se palco de um dos mais extensos esforços militares brasileiros para investigar fenômenos ufológicos. A Operação Prato, oficialmente iniciada após semanas de pânico entre a população local, representa o reconhecimento institucional mais significativo do fenômeno OVNI pelas Forças Armadas brasileiras. A situação que desencadeou a operação foi extraordinária. Moradores de diversas localidades, especialmente na ilha de Colares, relatavam serem atacados por luzes que emitiam raios, deixando marcas físicas semelhantes a queimaduras e perfurações na pele. O pânico generalizado levou prefeitos e autoridades locais a solicitarem intervenção militar. Os habitantes locais chamavam essas luzes de chupa-chupa, descrevendo objetos que emitiam feixes luminosos que pareciam extrair sangue das vítimas. Muitos pescadores abandonaram seu trabalho noturno e algumas comunidades inteiras deixaram suas casas temporariamente, temendo novos ataques. Os relatos incluíam descrições detalhadas de objetos circulares, ovais e em forma de disco, frequentemente vistos emergindo ou submergindo nas águas dos rios e baías da região. A primeira zona aérea da FAB, Força Aérea Brasileira, respondeu enviando uma equipe especializada sob a designação oficial Operação Prato, nome que fazia referência à forma dos objetos relatados. A missão teve início em setembro de 1977 e foi oficialmente encerrada em dezembro do mesmo ano, embora investigações não oficiais tenham continuado por mais tempo. O capitão Uirangê Rolanda, do Paraçar, Unidade de Busca e Salvamento da Bansames FAB, foi designado para liderar uma equipe que incluía fotógrafos, técnicos em radar e especialistas em comunicação.
Durante 4 meses, a equipe documentou dezenas de aparições de objetos luminosos não identificados sobre a região, produzindo um relatório de mais de 500 páginas, incluindo fotografias, depoimentos e análises. Os militares estabeleceram postos de observação estratégicos equipados com câmeras de alta velocidade, binóculos de visão noturna e equipamentos de comunicação. As fotografias obtidas durante a operação mostram discos luminosos, esferas de luz e objetos cilíndricos manobrando nos céus amazônicos de formas impossíveis para aeronaves convencionais da época. Após o encerramento oficial da operação, o caso ganhou novos contornos quando, em 1997, o próprio capitão Rolanda concedeu uma entrevista reveladora à imprensa, confirmando a autenticidade dos avistamentos e detalhando experiências pessoais durante a investigação. Tragicamente, poucos meses após esta entrevista, Holanda foi encontrado morto em circunstâncias que alguns consideram suspeitas. Operação Prato. Estratégia, relatórios e resultados. Implantação e monitoramento. Equipe militar foi equipada com câmeras fotográficas de alta velocidade, aparelhos de visão noturna e equipamentos de comunicação avançados para a época. Pontos de observação foram estrategicamente posicionados em áreas com maior incidência de relatos, com turnos de vigilância 24 horas por dia. Os militares estabeleceram uma base operacional na ilha de Colares, de onde coordenavam as atividades de investigação em um raio de aproximadamente 80 quilômetros, cobrindo diversas comunidades ribeirinhas afetadas pelos fenômenos. Documentação sistemática, foram registrados mais de 300 avistamentos durante a operação, documentados em aproximadamente 500 fotografias e dezenas de horas de gravações em filme. Os avistamentos coletivos, testemunhados simultaneamente por diversos militares, foram classificados como os mais significativos e confiáveis nos relatórios internos. A equipe desenvolveu um sistema de catalogação que classificava os avistamentos em diferentes categorias baseadas na forma, comportamento, duração e intensidade luminosa dos objetos. Testemunhos de civis também foram coletados e incorporados ao relatório, incluindo depoimentos detalhados de mais de 80 pessoas que alegavam ter sido atacadas pelos chamados chupa-chupa, denominação local para as luzes que supostamente extraíam sangue das vítimas. A análise de resultados OS, relatórios internos, demonstram uma divisão nas conclusões. Enquanto alguns oficiais defendiam tratar-se de histeria coletiva, outros, incluindo o capitão Rolanda, documentaram comportamentos indicativos de inteligência nos objetos observados, como mudanças bruscas de direção, acelerações impossíveis para aeronaves convencionais e reações aparentes à presença humana. Análises técnicas das fotografias, conduzidas por especialistas da aeronáutica, confirmaram que os objetos registrados não correspondiam a nenhum padrão de aeronave conhecida na época. Alguns relatórios mencionam que os objetos eram capazes de submergir e emergir da água sem redução de velocidade, um comportamento que desafiava as leis da física conhecidas e que foi observado em pelo menos 17 ocasiões diferentes durante a operação. O relatório final da Operação Prato permanece classificado em sua versão integral, mas fragmentos liberados ao longo dos anos revelam que as conclusões oficiais reconheciam a existência de fenômenos aéreos não identificados, que desafiavam explicações convencionais de tecnologia aeronáutica ou fenômenos naturais conhecidos. O documento, que totaliza mais de 1.000 páginas, quando incluídos todos os anexos e evidências fotográficas, representa o mais completo estudo oficial sobre OVNIs já conduzido no Brasil. Depoimentos-chave da Operação Prato. Durante 3 noites consecutivas, observei pessoalmente objetos luminosos realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Em uma ocasião, um objeto aproximou-se tanto de nossa equipe que pudemos distinguir detalhes de sua estrutura. Não tenho dúvidas de que se tratava de uma tecnologia muito além da nossa compreensão. O que mais me impressionou foi o absoluto silêncio. Mesmo quando se moviam a velocidades extraordinárias, não produziam qualquer som audível. Tentamos diversas vezes estabelecer algum padrão de comunicação através de sinais luminosos e, em pelo menos 2 ocasiões, os objetos
pareceram responder de forma inteligente. Coronel Uiranger Holanda. Relatos de oficiais de alto escalão. Coronel Holanda, em entrevista concedida anos após a operação, admitiu que chegou a temer ser abduzido durante as observações, especialmente quando objetos luminosos aproximavam-se rapidamente da equipe. Ele descreveu a sensação como uma certeza de que estávamos sendo observados e analisados por uma inteligência não humana. Outros oficiais de patente superior corroboraram estas impressões. O Major Zulmar Campos relatou que, durante um turno de observação próximo à Vila de Colares, um objeto em formato de disco pairou a menos de 50 metros de altura sobre a equipe por aproximadamente 15 minutos, emitindo feixes de luz que varriam o solo como se procurassem algo específico. Chegamos a sentir um leve formigamento na pele quando os feixes passavam sobre nós, relatou em seu depoimento oficial. Testemunhos do SNI-2, agentes do Serviço Nacional de Informações, enviados para verificar a veracidade dos relatos militares, acabaram testemunhando pessoalmente os fenômenos. Em relatório classificado, posteriormente vazado, descreveram objetos em formato de disco que emergiram de um rio, pairaram no ar por aproximadamente 4 minutos e depois aceleraram verticalmente a uma velocidade extraordinária. O agente Carlos Mendes, inicialmente cético quanto aos relatos, documentou em seu relatório pessoal: "Vim para desmascarar o que acreditava ser histeria coletiva ou, na pior das hipóteses, algum fenômeno atmosférico mal interpretado. Retorno a Brasília com a convicção perturbadora de que estamos diante de algo que desafia completamente nossa compreensão da realidade." Seu colega, agente Roberto Alves, chegou a fotografar um dos objetos, imagem que permanece classificada, mas que foi descrita por testemunhas como inequivocamente artificial e tecnologicamente avançada. Descrição: técnica dos objetos, os relatórios. Técnicos descrevem objetos luminosos capazes de mudar de cor, principalmente entre verde, vermelho e amarelo, realizar paradas instantâneas e acelerações que gerariam forças geletais para humanos. Diversos oficiais relataram objetos menores que pareciam desprender-se de uma nave-mãe maior e realizar incursões independentes antes de retornar. As análises de voo, conduzidas por especialistas da aeronáutica, identificaram pelo menos 7 padrões distintos de movimento que desafiavam as leis conhecidas da física. Segundo o relatório do tenente-coronel Roberto Pessoa, especialista em aeronáutica, os objetos demonstraram capacidade de alterar sua densidade aparente, tornando-se mais ou menos luminosos, por vezes até semi-transparentes. Em diversas ocasiões, observamos objetos fundindo-se e separando-se novamente, comportamento impossível para qualquer aeronave convencional. Registros de radar confirmaram velocidades superiores a 4.000 km/h, com mudanças instantâneas de direção sem qualquer desaceleração perceptível. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Arquivos secretos. O que sabemos a situação atual dos arquivos militares brasileiros sobre fenômenos ufológicos é paradoxal. Por um lado, desde 2005, parte significativa dos documentos oficiais foi liberada para consulta pública através do Arquivo Nacional, totalizando mais de 20.000 páginas. Por outro lado, há fortes indícios de que estes representam apenas uma fração do acervo completo. Segundo militares da reserva que tiveram acesso a documentos classificados, os arquivos mais significativos e detalhados permanecem sob estrito sigilo, classificados como informação sensível à segurança nacional. Estes incluiriam registros detalhados de interações diretas, análises de materiais não terrestres e protocolos de resposta para contatos. O histórico da documentação remonta à década de 1950, quando o Brasil estabeleceu seus primeiros protocolos formais para registro de avistamentos inexplicáveis. Durante o regime militar,
1964, 1985, houve uma intensificação na coleta e categorização desses fenômenos, com departamentos específicos nas 3 Forças Armadas dedicados à investigação. Um dos materiais mais mencionados por fontes militares é um conjunto de filmagens feitas durante a Operação Prato, que mostrariam uma nave-mãe de grandes proporções sobrevoando o rio Amazonas. Esse material teria sido analisado por especialistas da aeronáutica e classificado com o mais alto nível de sigilo, sendo acessível apenas ao alto comando das Forças Armadas. Oficiais que participaram da Operação Prato revelaram, sob condição de anonimato, que existem registros de aproximadamente 30 casos de interferência direta em equipamentos militares, incluindo falhas em sistemas de radar, comunicação e armamento quando em proximidade com os fenômenos luminosos. Estes incidentes são considerados entre os mais sensíveis e permanecem totalmente classificados. A recente desclassificação de documentos similares nos Itchismo tem alimentado a pressão por maior transparência no Brasil, especialmente por parte de pesquisadores e ufólogos que acreditam que o conhecimento completo poderia transformar nossa compreensão sobre inteligências não humanas. O Congresso brasileiro tem debatido iniciativas para a criação de uma comissão parlamentar dedicada à investigação e divulgação dos arquivos OVNI nacionais, inspirada no modelo americano. Parlamentares argumentam que há interesse público significativo e que a transparência sobre o tema seria benéfica para a sociedade civil e para a comunidade científica. Evidências fotográficas e fílmicas entre as evidências documentais. Mais significativas mencionadas nos arquivos militares estão as fotografias e filmagens realizadas por pessoal treinado utilizando equipamentos profissionais. Durante a Operação Prato, foram catalogadas centenas de imagens, muitas das quais mostram objetos luminosos realizando manobras consideradas impossíveis para aeronaves convencionais. Particularmente notáveis são as sequências que mostram OVNIs submergindo em rios da Amazônia e posteriormente emergindo, sugerindo capacidade anfíbia. Outras imagens mostram formações de luzes que parecem comunicar-se entre si através de pulsos luminosos, comportamento interpretado como evidência de ação coordenada e inteligente. O chamado filme ultra-secreto, mencionado por familiares de oficiais superiores, supostamente conteria 18 minutos de filmagem contínua de um objeto discoide que teria pousado brevemente em uma clareira, antes de partir em velocidade vertical extraordinária. Este material, segundo fontes militares, estaria guardado em instalações de alta segurança do Exército. As análises técnicas realizadas pela aeronáutica nas décadas de 1970 e 1980 revelam aspectos surpreendentes destas imagens. Relatórios desclassificados mencionam a identificação de padrões de propulsão não convencionais, evidenciados por distorções atmosféricas ao redor dos objetos. Especialistas em fotografia forense confirmaram a autenticidade de pelo menos 72% das imagens analisadas, descartando possibilidades de fraude ou manipulação. Um aspecto menos conhecido é a existência de imagens capturadas sob diferentes espectros de luz. Documentos militares indicam que, além de fotografias convencionais, foram realizadas capturas em infravermelho e ultravioleta, revelando características dos objetos invisíveis ao olho humano. Estas análises multiespectrais teriam demonstrado que os OVNIs emitem radiação em frequências não associadas a tecnologias terrestres conhecidas. Atuação do Serviço Nacional de Informações, ISNI, o Serviço Nacional de Informações, ISNI, órgão central de inteligência durante o período militar, desempenhou papel fundamental na investigação e documentação de fenômenos ufológicos no Brasil. Criado originalmente para combater ameaças subversivas, o SNI rapidamente incorporou a investigação de OVNIs às suas atribuições, especialmente após o aumento de relatos em áreas militarmente sensíveis. Entre 1969 e 1985, estima-se que o SNI tenha acumulado mais de 2.000 documentos relacionados a avistamentos de objetos não identificados em território brasileiro.
A incorporação oficial dos fenômenos ufológicos ao escopo do SNI ocorreu em mais 1969, após uma série de avistamentos significativos na região norte do país que mobilizaram destacamentos militares locais. Internamente, o fenômeno era tratado com extrema seriedade, em contraste com o discurso público que frequentemente ridicularizava o tema. Coleta de informações agentes do SNI foram instruídos a coletar e catalogar relatos de civis e militares sobre avistamentos. Um departamento específico foi criado para analisar padrões e recorrências nos avistamentos, estabelecendo um sistema de classificação de credibilidade. Este processo incluía entrevistas detalhadas com testemunhas, documentação fotográfica quando disponível e investigação do histórico e estabilidade psicológica dos informantes. Agentes especialmente treinados eram designados para regiões com maior incidência de relatos. Análise comparativa, OSNI, realizava análises cruzadas entre informações militares e relatos civis, verificando consistências e disparidades. Documentos revelam que avistamentos corroborados por múltiplas fontes independentes recebiam classificação de alta credibilidade. Um comitê especial formado por cientistas, militares e especialistas em inteligência se reunia mensalmente para revisar os casos mais significativos. Este grupo utilizava tecnologia avançada de análise de imagens e dados, recorrendo inclusive a laboratórios internacionais sob acordos de confidencialidade, documentação e arquivamento. Um sistema especial de arquivamento foi criado para documentação ufológica com múltiplos níveis de classificação. Relatórios do SNI sobre OVNIs eram enviados diretamente ao Gabinete Militar da Presidência da República. Os arquivos eram mantidos em instalações subterrâneas com acesso extremamente restrito, utilizando códigos especiais para catalogação que não seguiam o padrão convencional de documentos militares. Esta metodologia diferenciada visava dificultar solicitações de acesso através dos canais regulares. Elaboração de relatórios estratégicos. A fase final envolvia a criação de relatórios estratégicos para altos escalões militares e governamentais. Estes documentos, classificados como ultra-secretos, incluíam avaliações de potenciais implicações para a segurança nacional, recomendações de protocolos e, em casos excepcionais, sugestões para operações de contra-informação visando minimizar o impacto público de incidentes de alta visibilidade, controle da imprensa e opinião pública. Durante os períodos de maior atividade ufológica no Brasil, especialmente durante a Operação Prato e o caso Varginha, as Forças Armadas implementaram estratégias coordenadas para gerenciar a cobertura da imprensa e a percepção pública. Documentos internos revelam preocupação constante com a possibilidade de pânico generalizado caso certas informações fossem amplamente divulgadas. A estratégia militar incluía um sistema de 3 camadas: negação oficial para a grande imprensa, fornecimento de explicações alternativas plausíveis para casos de grande repercussão e, quando necessário, ridicularização de testemunhas ou investigadores civis que insistissem em versões contrariando a narrativa oficial. Em diversos casos documentados, oficiais de relações públicas das Forças Armadas foram especialmente treinados para lidar com questões relacionadas a fenômenos aéreos não identificados. Estes porta-vozes recebiam briefings detalhados sobre como responder a perguntas específicas, muitas vezes com scripts pré-aprovados que redirecionavam na atenção para explicações convencionais, como fenômenos meteorológicos, testes militares ou avistamentos de satélites e balões meteorológicos. Jornalistas que tentavam investigar mais profundamente, frequentemente, encontravam obstáculos significativos, desde negativas de entrevista até pressões indiretas sobre editores e proprietários de veículos de comunicação. Em casos extremos, como relatado por um repórter que cobriu o caso Varginha, houve até apreensão de equipamentos fotográficos e ameaças veladas. Um exemplo notório ocorreu em 1996, quando um fotógrafo independente que alegava ter imagens de criaturas não humanas em Varginha foi abordado por agentes que se identificaram como da Polícia Federal.
Suas câmeras foram confiscadas e, quando devolvidas dias depois, todos os filmes haviam sido expostos à luz. O fotógrafo posteriormente recebeu uma sugestão amigável para abandonar a investigação, com menções indiretas a possíveis problemas com sua licença profissional. A imprensa regional, especialmente em áreas como o Pará durante a Operação Prato, sofria um controle ainda mais rigoroso. Documentos posteriormente desclassificados mostram que havia monitoramento constante de publicações locais, com agentes infiltrados em redações de pequenos jornais para identificar antecipadamente matérias sobre OVNIs que pudessem ganhar projeção nacional. Diagnóstico psiquiátrico oficial. Histeria coletiva durante a Operação Prato. O Exército Brasileiro designou um psiquiatra militar, Dr. Velaide Sessim Carvalho, para avaliar os moradores da região que relatavam contatos com OVNIs e as chamadas luzes chupa-chupa. Esta designação ocorreu após centenas de relatos semelhantes emergirem da região amazônica, preocupando as autoridades militares sobre possíveis implicações para a segurança nacional. O diagnóstico oficial apresentado às autoridades militares concluiu tratar-se de um caso de histeria coletiva potencializado pelo isolamento geográfico, baixa escolaridade, condições socioeconômicas precárias e alta religiosidade da população local. Esta explicação psiquiátrica tornou-se a versão oficial divulgada para autoridades civis e imprensa. Relatório psiquiátrico, ou documento elaborado pelo psiquiatra militar, apontava fatores como sugestionabilidade, estresse psicológico e influência mútua entre os moradores como explicações para os relatos massivos. As marcas físicas relatadas pelos habitantes foram atribuídas a dermatites comuns, agravadas por condições sanitárias precárias e automutilação inconsciente. O relatório também destacava o papel das crenças folclóricas amazônicas na interpretação dos eventos pelos moradores, sugerindo que figuras mitológicas locais haviam sido atualizadas com elementos da cultura ufológica moderna. Houve ainda menção a possíveis alucinações coletivas induzidas por consumo de plantas medicinais tradicionais com propriedades psicoativas, contradições documentais. Curiosamente, o mesmo relatório que diagnosticava histeria coletiva não explicava como os militares, incluindo oficiais com formação técnica e científica, testemunharam e documentaram os mesmos fenômenos descritos pelos moradores. Esta contradição interna nunca foi oficialmente esclarecida nas comunicações militares. Mais intrigante ainda, registros internos da aeronáutica mostram que equipamentos eletrônicos de detecção captaram anomalias consistentes com os relatos populares, algo impossível de ser explicado por sugestão psicológica. Fotografias e medições de radiação realizadas por equipes militares foram omitidas da versão final do relatório psiquiátrico, criando um documento com severas inconsistências metodológicas. Revisão posterior anos depois, em entrevista não oficial, o próprio Dr. Carvalho admitiu que havia sofrido pressão para elaborar um diagnóstico que minimizasse o impacto dos relatos. Ele confessou que as marcas físicas observadas em muitos pacientes não correspondiam a padrões conhecidos de doenças dermatológicas ou lesões auto-infligidas. Particularmente perturbadoras eram as queimaduras perfeitamente circulares encontradas em vítimas que jamais haviam tido contato entre si, todas descrevendo experiências idênticas com as luzes chupa-chupa. O médico também revelou ter examinado amostras de tecido das áreas afetadas que apresentavam alterações celulares inexplicáveis pela medicina convencional, evidências que foram confiscadas por oficiais superiores antes que pudessem ser analisadas adequadamente. Testemunhos de civis e medo na população. Os relatórios militares, particularmente aqueles relacionados à Operação Prato, contêm extensos registros de depoimentos civis que revelam o profundo impacto psicológico e social dos fenômenos ufológicos nas comunidades afetadas. Na região amazônica, o pavor foi tão intenso que aldeias inteiras foram abandonadas temporariamente, com famílias inteiras fugindo para áreas que consideravam mais seguras. Em Colares, por exemplo, estima-se que cerca de 80% da população deixou suas casas durante o auge dos avistamentos em outubro de 1977.
As medidas de proteção adotadas pelos moradores refletem o desespero da situação. Fogueiras eram mantidas, acesas durante toda a noite, pois acreditava-se que as luzes misteriosas evitavam áreas iluminadas. Rezas coletivas tornaram-se rotina, e muitos homens começaram a montar guardas armadas para proteger suas famílias. Alguns testemunhos relatam que moradores dormiam em grupos de até 15 pessoas em um único cômodo, armados com facões, espingardas e instrumentos de trabalho que pudessem servir como armas improvisadas. Vários depoimentos documentados pelos militares descrevem encontros traumáticos com as chamadas luzes chupa-chupa. Pescadores relataram serem perseguidos durante expedições noturnas, obrigando-os a abandonar suas redes e equipamentos. Há relatos de pessoas que, após supostos encontros, apresentavam marcas circulares avermelhadas na pele, acompanhadas de intensas dores de cabeça, dormência localizada e, em alguns casos, anemia temporária. Em diversas localidades, as prefeituras enviaram pedidos formais de ajuda ao governo federal, relatando pânico generalizado e ameaça à ordem pública. Documentos militares mostram que, antes da Operação Prato ser oficialmente iniciada, pelo menos 7 prefeitos da região haviam solicitado intervenção militar para investigar os fenômenos e acalmar a população. O prefeito de Colares, à época, chegou a declarar estado de emergência municipal, algo sem precedentes para uma situação desta natureza. A economia local também foi severamente afetada. Relatórios indicam que a pesca noturna, vital para a subsistência de muitas comunidades ribeirinhas, praticamente cessou durante meses. Plantações foram abandonadas por medo de trabalhar ao anoitecer, e o comércio entre vilas sofreu interrupções, devido ao receio de viajar pelos rios durante o período noturno. Alguns documentos militares estimam perdas econômicas significativas para a já empobrecida região. O impacto psicológico duradouro pode ser observado nas entrevistas conduzidas anos depois. Muitos moradores desenvolveram insônia crônica, transtornos de ansiedade e até mesmo sintomas compatíveis com estresse pós-traumático. Crianças que vivenciaram o período apresentaram problemas comportamentais persistentes, incluindo medo excessivo do escuro e pesadelos recorrentes. Papel da Força Aérea Brasileira, FAB. A Força Aérea Brasileira ocupou posição central nas investigações oficiais sobre fenômenos ufológicos no Brasil, assumindo protagonismo ainda maior que o Exército em determinados episódios. Como? Responsável pelo controle do espaço aéreo nacional, a FAB naturalmente se tornou a primeira instituição a receber e registrar relatos de objetos voadores não identificados. Desde a década de 1950, quando os primeiros avistamentos significativos foram reportados, a FAB desenvolveu progressivamente protocolos e estruturas específicas para lidar com estas ocorrências. Monitoramento aéreo. A FAB mantinha sistema de registro de anomalias detectadas por radares em todo o território nacional. Documentos indicam que ocorrências inexplicáveis eram classificadas como tráfego desconhecido e submetidas à análise especializada. A partir de 1977, foi implementado um sistema centralizado onde todas as bases aéreas deveriam reportar incidentes anômalos ao CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Registros mostram que, em certas regiões, como a Amazônia e sul do país, clusters de detecções inexplicáveis ocorriam em ciclos que levantaram preocupações sobre possíveis violações do espaço aéreo e interceptações pilotos militares. Foram ocasionalmente designados para interceptar OVNIs detectados por radar. Relatórios confidenciais descrevem encontros onde os objetos demonstravam capacidades muito superiores às aeronaves militares brasileiras. Um caso notável ocorreu em 1986, durante a chamada Noite Oficial dos UFOs, quando 21 objetos não são identificados foram detectados simultaneamente por radares civis e militares, levando à decolagem de caças F-5E e Mirage da base aérea de Anápolis. Os pilotos relataram objetos que executavam manobras impossíveis e atingiam velocidades estimadas em mais de 4.000 km/h sem emitir som de quebra da barreira do som.
PARASAR, a unidade de busca e salvamento da FAB, foi frequentemente mobilizada para investigar casos de pouso ou queda de objetos não identificados, sendo responsável pela coleta de possíveis evidências físicas. Durante a Operação Prato na Amazônia, 1977-1978, equipes do PARASAR realizaram expedições a locais remotos, onde moradores relataram pousos de objetos misteriosos. Documentos desclassificados revelam que amostras de solo, vegetação e marcas de queimaduras foram coletadas e enviadas para análise em laboratórios militares em Belém e posteriormente no Rio de Janeiro. Em alguns casos, moradores que alegavam ferimentos causados por luzes foram examinados por médicos militares. Registro Visual Equipes técnicas da FAB realizaram extensa documentação fotográfica e fílmica de fenômenos aéreos não identificados, utilizando equipamentos militares avançados e metodologia científica. O material produzido durante a Mais Espace, Operação Prato, inclui mais de 500 fotografias e horas de filmagens em película de 16mm, utilizando câmeras com filtros especiais e técnicas de fotogrametria para determinação de tamanho e distância dos objetos. Segundo relatos do capitão Uirangê Holanda, que comandou parte da operação, equipamentos fotográficos especializados foram trazidos especificamente para a missão, incluindo câmeras com capacidade infravermelha raramente utilizadas em operações convencionais, protocolos oficiais para fenômenos anômalos OSS. Documentos militares revelam a existência de protocolos detalhados para investigação, documentação e análise de fenômenos aéreos anômalos, estabelecidos formalmente a partir da década de 1970. Estes protocolos classificavam os incidentes conforme sua natureza, credibilidade e potencial impacto na segurança nacional. A sistematização destas diretrizes ocorreu após uma série de incidentes significativos registrados em bases militares estratégicas, particularmente na região amazônica e no litoral sudeste, que demandaram uma resposta institucional mais estruturada. Procedimentos de investigação. Os protocolos definiam procedimentos específicos para cada tipo de ocorrência, desde simples avistamentos visuais até casos envolvendo evidências físicas ou interações com aeronaves militares. Equipes especializadas, compostas por oficiais com formação técnica e científica, eram destacadas para os casos considerados de maior credibilidade. Estas equipes utilizavam equipamentos avançados de medição eletromagnética, coleta de amostras e documentação audiovisual, seguindo metodologias inspiradas em procedimentos adotados por agências estrangeiras, particularmente da USAF, Força Aérea dos Estados Unidos. Os relatórios mostram que algumas destas investigações se estendiam por meses, com análises laboratoriais e reconstruções detalhadas dos eventos. Cooperação interinstitucional, um sistema de cooperação entre o SNI, as Forças Armadas e as Polícias Civil e Federal foi estabelecido para casos de maior complexidade. Esta rede permitia compartilhamento de informações e recursos, mantendo simultaneamente alto nível de compartimentalização para preservar o sigilo das operações. Documentos desclassificados indicam a existência de grupos de trabalho interinstitucionais que se reuniam periodicamente para avaliar casos significativos. Em determinadas situações, principalmente envolvendo locais de interesse estratégico como usinas hidrelétricas e instalações nucleares, eram acionados protocolos especiais que incluíam a participação de cientistas civis vinculados a universidades federais mediante acordos de confidencialidade extremamente restritivos. Relatórios padronizados formulários específicos foram desenvolvidos para documentar ocorrências ufológicas, incluindo campos para descrição detalhada, condições meteorológicas, credibilidade das testemunhas e possíveis explicações convencionais. Estes documentos seguiam um fluxo hierárquico predefinido até chegarem aos centros de análise especializados. A padronização incluía códigos específicos para a classificação dos fenômenos, nomenclatura técnica para a descrição de comportamentos e características e sistema de avaliação da confiabilidade das fontes inspirado em metodologias de inteligência militar. Os relatórios eram acompanhados por anexos que podiam incluir depoimentos transcritos,
registros fotográficos, análises de amostras e, nos casos mais significativos, simulações computadorizadas das trajetórias e comportamentos observados, utilizando recursos tecnológicos avançados para a época. Classificação de segurança 1 rigoroso. Sistema de classificação de segurança estratificava os casos conforme seu potencial impacto na segurança nacional e interesse científico-militar. Documentos indicam a existência de pelo menos 5 níveis distintos de classificação, com acesso progressivamente mais restrito. Os casos classificados nos 2 níveis mais altos recebiam tratamento diferenciado, com documentação física armazenada em instalações militares específicas e acesso limitado a oficiais de alta patente com autorização especial. Evidências sugerem que alguns destes casos de maior sensibilidade envolviam anomalias registradas em instalações nucleares brasileiras e em operações navais no Atlântico Sul, particularmente em áreas próximas a plataformas petrolíferas. Disputa. Entre sigilo e transparência, nas últimas décadas, intensificou-se no Brasil a disputa entre a manutenção do sigilo militar sobre documentos relacionados a fenômenos ufológicos e a crescente pressão por transparência. Com a redemocratização do país e o estabelecimento de leis de acesso à informação, grupos de pesquisadores, ufólogos e cidadãos têm buscado judicialmente o acesso aos arquivos classificados. A Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, tem sido particularmente ativa neste processo, submetendo centenas de pedidos formais de acesso a documentos específicos mencionados em depoimentos de militares. Em resposta, as Forças Armadas têm liberado gradualmente alguns arquivos, mas sempre mantendo sob sigilo aqueles considerados mais sensíveis. Esta batalha legal intensificou-se após a promulgação da Lei de Acesso à Informação, (LAI), em 2011, que estabeleceu o princípio da transparência como regra e o sigilo como exceção. Ufólogos argumentam que documentos com mais de 25 anos deveriam ser automaticamente desclassificados, conforme previsto na legislação, mas as autoridades militares frequentemente renovam o status de sigilo, alegando questões de segurança nacional. O caso Varginha, de 1996, quando supostas criaturas extraterrestres teriam sido capturadas após a queda de um objeto voador não identificado, tornou-se emblemático nesta disputa. Apesar de numerosos testemunhos de militares e civis, os documentos oficiais permanecem inacessíveis e pedidos formais via LAI são sistematicamente negados ou respondidos com documentos altamente censurados. Um ponto crítico nesta disputa é a alegação, por parte de pesquisadores, de que o material disponibilizado representa apenas a ponta do iceberg. Segundo diversos militares da reserva, entrevistados sob condição de anonimato, os documentos mais significativos, especialmente aqueles que contêm evidências fotográficas de alta qualidade e relatórios detalhados de interações diretas, permanecem inacessíveis, protegidos por classificações de segurança nacional. Em 2020, uma coalizão de grupos ufológicos, apoiados por parlamentares interessados no tema, propôs um projeto de lei específico para a desclassificação de documentos relacionados a fenômenos aéreos anômalos. O projeto, apelidado de Lei da Transparência Ufológica, ganhou apoio significativo nas redes sociais, mas enfrenta forte resistência nos círculos militares e de inteligência. Audiências públicas realizadas no Congresso Nacional têm revelado a profunda divisão institucional sobre o tema. Enquanto representantes da comunidade científica e da sociedade civil defendem a liberação completa dos arquivos como forma de promover a pesquisa séria sobre o fenômeno, porta-vozes militares argumentam que certos documentos, se liberados, poderiam comprometer capacidades de defesa aérea ou revelar limitações tecnológicas das Forças Armadas brasileiras. Relatos de acesso restrito e medo de punição. Elemento recorrente nos depoimentos de militares sobre os arquivos ufológicos é o temor de severas consequências profissionais e legais caso revelem informações classificadas. Esta cultura de sigilo, profundamente enraizada nas instituições militares brasileiras, tem sido um dos principais obstáculos para o acesso público a documentos potencialmente reveladores. Nas Forças Armadas Brasileiras, a divulgação não
Autorizada de informações classificadas pode resultar em acusações de traição ou comprometimento da segurança nacional, com penas que variam de 3 a 15 anos de reclusão. Assinei documentos que me proíbem de falar sobre o que vi e o que sei. Mesmo aposentado, ainda estou sujeito ao Código Militar. Revelar certas informações poderia me levar à prisão e à perda de minha pensão. O que posso dizer é que o que está nos arquivos mudaria completamente a percepção do público sobre estes fenômenos. Coronel da Reserva, que serviu durante a Operação Prato diversos militares aposentados, tem buscado assessoria jurídica para determinar os limites legais do que podem revelar sem sofrer represálias. Em alguns casos, oficiais têm optado por fazer revelações parciais através de intermediários, como jornalistas ou ufólogos, na tentativa de preservar seu anonimato enquanto contribuem para o conhecimento público. Os termos de confidencialidade, assinados por militares que tiveram contato direto com investigações ufológicas, são particularmente rigorosos, incluindo cláusulas que estendem a obrigação de sigilo por décadas após a aposentadoria e estabelecem penalidades especialmente severas para revelações relacionadas a certos casos específicos, como Varginha e aspectos da Operação Prato. Relatos de intimidação sistemática contra aqueles que tentam divulgar informações protegidas. Um sargento da reserva, que preferiu não se identificar, descreveu reuniões periódicas nas quais oficiais aposentados eram lembrados de suas obrigações de sigilo. Recebemos visitas em nossas casas. Não são ameaças explícitas, mas o recado é claro. Estamos sendo monitorados, afirmou em entrevista anônima a um podcast especializado em 2019. Temos conhecimento de pelo menos 3 casos de militares que perderam suas pensões e enfrentaram processos após revelarem detalhes considerados sensíveis sobre investigações ufológicas. Um deles passou 6 meses detido antes mesmo do julgamento. Advogado especializado em direito militar. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. No caso específico da Operação Prato, conduzida na Amazônia entre 1977 e 1978, estima-se que mais de 300 militares tenham assinado termos especiais de confidencialidade. Destes, apenas uma dezena arriscou-se a fazer relatos públicos, sempre omitindo detalhes técnicos e aspectos considerados mais sensíveis da operação. Segundo informações extraoficiais, os documentos da Operação Prato estão classificados com o mais alto nível de sigilo, com período de restrição estendido por 50 anos, renovável por decisão do alto comando. No incidente de Varginha, ocorrido em 1996, a situação é ainda mais restritiva. Militares envolvidos no caso foram submetidos a procedimentos especiais de segurança, incluindo interrogatórios com detector de mentiras periódicos e monitoramento contínuo mesmo após a aposentadoria. Um oficial médico que teria participado dos procedimentos iniciais após a suposta captura de uma entidade não humana faleceu em circunstâncias consideradas suspeitas por ufólogos, embora oficialmente tenha sido registrado como morte natural. Exemplos de arquivos militares vazados. Ao longo das últimas décadas, diversos documentos militares brasileiros sobre fenômenos ufológicos foram vazados ou parcialmente liberados, oferecendo vislumbres do extenso material mantido sob sigilo. Entre os mais significativos estão fragmentos do relatório final da Operação Prato, que incluem detalhadas descrições técnicas dos objetos avistados e análises preliminares de suas características de voo. Estes documentos, originalmente classificados como ultra-secretos, contêm relatos minuciosos de militares que observaram objetos realizando manobras consideradas tecnicamente impossíveis para aeronaves convencionais, incluindo paradas instantâneas e mudanças de direção em ângulos de 90 graus. Em 2009, um conjunto de fotografias tiradas por militares durante investigações na Amazônia foi liberado após pressão judicial. As imagens mostram objetos luminosos em formações geométricas e incluem anotações técnicas sobre altitude estimada, velocidade e comportamento.
Curiosamente, as versões liberadas contêm marcas de redação, sugerindo que elementos considerados sensíveis foram removidos antes da liberação. Análises independentes dessas fotografias, realizadas por especialistas em tecnologia aeroespacial, confirmaram que os objetos registrados não correspondem a nenhuma aeronave conhecida, militar ou civil, da época ou atual. Documentos internos do SNI, datados de 1978, vazaram em 2013 e revelaram a existência de uma unidade especial dedicada exclusivamente à análise de fenômenos ufológicos. Este material serviu como base para diversos livros e documentários que buscaram reconstruir a história secreta das investigações militares brasileiras sobre o tema. Memorandos internos desta unidade especial demonstram preocupação genuína das autoridades com a natureza dos fenômenos observados e discutem potenciais implicações para a segurança nacional e soberania do espaço aéreo brasileiro. Em 2016, um ex-oficial da FAB anonimamente vazou relatórios sobre incursões de objetos não identificados sobre instalações militares sensíveis durante as décadas de 1980 e 1990. Estes documentos detalham procedimentos operacionais específicos desenvolvidos para responder a tais incursões, incluindo protocolos de interceptação e instruções sobre como documentar e reportar os encontros. Notavelmente, estes relatórios incluem transcrições de comunicações entre pilotos militares e torres de controle durante tentativas frustradas de interceptação, envolvimento de ufólogos e estudiosos. A comunidade ufológica brasileira tem desempenhado papel fundamental na pressão por maior transparência governamental e na análise dos documentos militares disponibilizados. Organizações como a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, e a Rede Brasileira de Ufologia, RBU, coordenam esforços nacionais, enquanto pesquisadores independentes mantêm vigilância constante sobre novas liberações de arquivos e atuam judicialmente para ampliar o acesso público. Alguns ufólogos conquistaram relações privilegiadas com militares da reserva, que ocasionalmente compartilham informações não oficiais ou facilitam o acesso a documentos parciais. Estas conexões têm permitido que fragmentos significativos dos registros oficiais cheguem ao conhecimento público, ainda que de maneira não sancionada. O estabelecimento destas redes de contatos frequentemente exige anos de construção de confiança e credibilidade profissional, com ufólogos mantendo rigorosos protocolos de confidencialidade para proteger suas fontes. A publicação de revistas especializadas como a UFO Brasil e Fenômenos Aeroespaciais tem servido como plataforma para a divulgação de documentos inéditos e análises detalhadas dos casos mais significativos. Estas publicações mantêm padrões editoriais que priorizam evidências documentais e testemunhos verificáveis, contribuindo para a legitimação gradual da ufologia como campo de estudo. Pesquisadores como Ademar José Guevaerd e Adi Chasing desenvolveram metodologias específicas para analisar documentos militares parcialmente liberados, buscando padrões e informações implícitas que possam revelar detalhes adicionais. Esta abordagem científica tem contribuído para elevar o nível do debate ufológico no Brasil, distanciando-o gradualmente do sensacionalismo. Suas técnicas incluem análise comparativa de documentos, identificação de códigos militares específicos e triangulação de informações a partir de múltiplas fontes oficiais. A cooperação internacional tem se intensificado nos últimos anos, com pesquisadores brasileiros mantendo intercâmbio regular com colegas argentinos, chilenos e norte-americanos. Esta rede transnacional facilita o compartilhamento de metodologias e a identificação de padrões comuns em documentos militares de diferentes países, fortalecendo a compreensão global do fenômeno e das abordagens institucionais para seu estudo e documentação. Muitos ufólogos brasileiros possuem formação acadêmica em áreas como física, engenharia aeroespacial, meteorologia e psicologia, trazendo perspectivas multidisciplinares para a análise dos documentos.
Esta diversidade de expertise tem permitido avaliações mais abrangentes das informações técnicas contidas nos relatórios militares, particularmente em relação às características de voo e comportamento dos objetos reportados. Continuidades. Avistamentos. Após as operações 980-1985, após o fim oficial da Operação Prato, moradores da região amazônica continuaram relatando avistamentos similares. Um relatório confidencial da FAB registrou 78 ocorrências neste período. Pescadores descreveram objetos luminosos emergindo das águas, enquanto testemunhas relataram marcas físicas inexplicáveis e vegetação queimada em padrões circulares. Documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação revelam que oficiais da aeronáutica continuaram visitando a região disfarçados como pesquisadores. 997 e 2000, após o caso. Varginha, o sul de Minas Gerais, registrou uma onda de avistamentos inexplicados. Documentos vazados indicam que o Exército manteve equipes de observação monitorando a região por 18 meses. Hospitais locais reportaram aumento de pacientes com sintomas de radiação e distúrbios neurológicos temporários. A PM de Minas estabeleceu protocolo especial para chamados relacionados a objetos incomuns, com código específico ausente nos relatórios públicos. Ex-militares confirmaram a existência de base temporária de monitoramento próxima a Três Corações. 2008, 2012 e Nova, série de avistamentos no Nordeste brasileiro levou a FAB a estabelecer protocolo atualizado. Pilotos comerciais relataram encontros com objetos não identificados em mais de 30 ocasiões. Nas áreas rurais da Bahia e Pernambuco, registraram-se interferências eletrônicas e comportamento anormal em animais. Estações meteorológicas documentaram anomalias atmosféricas, incluindo nuvens em forma de disco e flutuações magnéticas. O CENIPA conduziu análises secretas de dados de radar que capturaram objetos movendo-se a velocidades impossíveis para aeronaves convencionais. 2018. Presente avistamentos recentes, muitos capturados em vídeo, reativaram o interesse público e militar. Comunidades indígenas amazônicas relatam interações contínuas com luzes inteligentes, semelhantes às da Operação Prato. Xamãs incorporaram estes fenômenos em suas narrativas como visitantes ancestrais. Satélites capturaram imagens anômalas sobre áreas remotas, levando a FAB a criar um grupo especializado em 2021 que mantém contato com agências internacionais. Universidades brasileiras formaram grupos interdisciplinares, incluindo astrônomos, físicos e antropólogos da USP, Unicamp e INPE, para estudar os relatos. Comparativo Internacional. A abordagem brasileira dos fenômenos ufológicos apresenta notáveis similaridades com práticas internacionais, especialmente com as dos Estados Unidos. A recente confirmação pelo ex-presidente Barack Obama sobre a existência de registros oficiais de fenômenos aéreos não identificados no Zemaínamo ressoa com a situação brasileira, onde documentos oficiais existem, mas permanecem parcialmente inacessíveis. Esta dinâmica compartilhada sugere um fenômeno de alcance global, tratado com cautela semelhante por diferentes governos, independentemente de suas posições geopolíticas. Padrões de sigilo, tanto no Brasil quanto no EUA, observa-se um padrão semelhante: negação pública inicial, seguida por liberação gradual de documentos menos sensíveis, mantendo-se sigilo sobre os registros mais significativos. Em ambos os países, a justificativa oficial para o sigilo continuado envolve preocupações com segurança nacional. Esta estratégia de divulgação controlada foi documentada em memorandos internos da Força Aérea Brasileira, datados de 1986, revelando uma política deliberada de administrar cuidadosamente quais informações chegam ao público. Programas investigativos, as operações militares brasileiras, como a Operação Prato, têm paralelos com programas americanos como o Projeto Blue Book e, mais recentemente, o Advanced Aerospace Threat Identification Program, a ATIP.
Em ambos os casos, equipes militares especializadas foram designadas especificamente para investigar e documentar fenômenos aéreos inexplicados. Documentos liberados sob a Lei de Acesso à Informação revelam que o Brasil manteve um núcleo permanente de investigação dentro da FAB até pelo menos 2005, similar à estrutura do AATIP americano, com metodologias comparáveis de análise técnica e categorização de ocorrências. Cooperação internacional, velada documentos vazados, sugerem que houve compartilhamento de informações entre agências, militares brasileiras e americanas sobre casos significativos. Oficiais brasileiros teriam participado de briefings confidenciais em Washington durante a década de 1980, trocando dados sobre avistamentos na Amazônia e no Nordeste brasileiro. Correspondências diplomáticas desclassificadas indicam que estas trocas se intensificaram após incidentes de grande repercussão, como o caso Varginha e o fechamento do aeroporto de São Paulo devido a objetos não identificados em 1986. Evidências de protocolos formais de compartilhamento estabelecidos entre Brasil, EUA, Reino Unido e França em um acordo pouco conhecido assinado em 1997. Impacto sobre a comunidade científica. Existência de arquivos militares oficiais sobre fenômenos ufológicos coloca a comunidade científica brasileira em posição delicada. Por um lado, o paradigma científico dominante tende a rejeitar a hipótese extraterrestre como explicação para relatos de abdução. Por outro, a documentação oficial de fenômenos aéreos inexplicados, registrada por pessoal militar treinado, apresenta desafios significativos às explicações convencionais. Um obstáculo fundamental para a pesquisa científica rigorosa nesta área é o acesso limitado aos dados completos. Cientistas frequentemente argumentam que não podem analisar adequadamente os fenômenos sem acesso aos registros originais não editados, incluindo as medições, fotografias e filmagens realizadas com equipamento militar de precisão. Esta tensão entre a necessidade de dados confiáveis e o sigilo militar cria um impasse metodológico significativo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro têm solicitado formalmente acesso a estes arquivos desde 2005 com resultados limitados. A maioria dos documentos liberados apresenta omissões significativas, justamente nos dados técnicos mais relevantes para a análise científica. Alguns setores acadêmicos, particularmente nas áreas de física atmosférica e fenômenos ópticos, têm demonstrado interesse crescente em estudar os registros militares disponíveis, buscando explicações que se enquadrem no conhecimento científico atual. Estas iniciativas enfrentam, no entanto, o estigma associado à pesquisa ufológica, que pode comprometer financiamentos e reputações acadêmicas. Os casos documentados durante a Operação Prato, na Amazônia, por exemplo, incluem medições de radiação eletromagnética anômala e interferências em equipamentos eletrônicos que desafiam explicações convencionais. Físicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que tiveram acesso parcial a estes dados, confirmaram a presença de fenômenos atmosféricos não catalogados, embora evitem especular sobre suas origens. A relutância institucional em abordar abertamente estes fenômenos reflete-se nas políticas de financiamento à pesquisa. Propostas que mencionam explicitamente o estudo de fenômenos ufológicos raramente recebem a aprovação das principais agências de fomento, como CNPq e CAPES, forçando os pesquisadores a enquadrar seus estudos em categorias mais convencionais, como fenômenos atmosféricos não convencionais ou anomalias eletromagnéticas, a abdução. Entre fato, ficção e arquivo, fenômeno da abdução extraterrestre ocupa um espaço complexo entre realidade documentada, experiência subjetiva e construção cultural. Os arquivos militares brasileiros oferecem uma perspectiva única neste debate, pois documentam fenômenos físicos objetivos que, em alguns casos, correspondem aos relatos de experiências de abdução. Diferentemente de outras nações que mantiveram total sigilo sobre tais ocorrências, o Brasil possui um histórico peculiar de documentação e investigação oficial que permite uma análise mais aprofundada da questão.
A questão das abduções extrapola o debate ufológico tradicional, tocando em aspectos fundamentais sobre cognição humana, percepção da realidade e até mesmo conceitos filosóficos sobre a natureza da consciência. Quando analisamos os arquivos militares brasileiros à luz destes elementos, emergem padrões que desafiam explicações simplistas. Documentação oficial. Os arquivos militares contêm registros de objetos voadores que realizam manobras impossíveis para aeronaves conhecidas, confirmando ao menos parte dos relatos civis. Fotografias, medições de radar e observações visuais múltiplas estabelecem a existência de fenômenos físicos inexplicados. A qualidade técnica desta documentação é particularmente notável. Relatórios assinados por oficiais de alta patente, análises de engenheiros aeronáuticos e registros de múltiplos sistemas de detecção formam um corpus de evidências que não pode ser facilmente descartado. Os documentos incluem casos emblemáticos como a Operação Prato na Amazônia, onde equipes militares documentaram centenas de aparições de objetos não identificados durante meses de observação sistemática. Nestas operações, foram empregados equipamentos de última geração e metodologias científicas rigorosas, testemunhos consistentes. A consistência entre relatos independentes, tanto civis quanto militares, desafia explicações triviais. Elementos recorrentes como perda de tempo, marcas físicas específicas e descrições detalhadas de seres e ambientes sugerem experiências reais, não apenas confabulações. Quando analisados estatisticamente, estes padrões de consistência emergem mesmo entre testemunhas separadas por grandes distâncias geográficas e culturais. Particularmente interessantes são os casos de abduções múltiplas, onde diversas pessoas relatam a mesma experiência simultaneamente, como no famoso caso de Varginha em 1996. Nestes incidentes, a correlação entre os depoimentos e as evidências físicas coletadas pelos investigadores militares atinge níveis que dificilmente poderiam ser explicados por coincidência ou contaminação de testemunho. Análise multidisciplinar relatórios. Militares incluem análises psicológicas, médicas e físicas dos casos, oferecendo uma abordagem multidimensional que vai além do simples registro de ocorrências. Esta metodologia diferencia os arquivos militares de meras compilações de relatos. Especialistas em diversas áreas, incluindo psiquiatras, físicos, engenheiros e antropólogos, foram envolvidos na investigação dos casos mais significativos. Os perfis psicológicos das testemunhas são particularmente reveladores. Contrariamente ao estereótipo popular, muitos dos relatantes são profissionais respeitados, sem histórico de transtornos mentais ou busca de atenção. As avaliações médicas documentam alterações fisiológicas inexplicáveis, como queimaduras de radiação, marcas cirúrgicas sem explicação convencional e alterações temporárias em parâmetros sanguíneos. Debate atual: o que está em jogo? Debate contemporâneo sobre a liberação dos arquivos militares brasileiros relacionados a fenômenos ufológicos ultrapassa o interesse meramente histórico ou científico, alcançando importantes dimensões sociais, culturais e políticas. A possível confirmação oficial da realidade de tecnologias ou inteligências não humanas representa um potencial ponto de inflexão para diversas instituições e paradigmas estabelecidos. Documentos militares parcialmente liberados já indicam que as Forças Armadas brasileiras monitoraram e investigaram sistematicamente ocorrências que desafiam explicações convencionais por décadas. As consequências sociais de uma revelação ampla poderiam ser profundas. Estudos sociológicos sugerem que o reconhecimento oficial de uma presença não humana inteligente poderia desencadear tanto reações de pânico quanto movimentos de revitalização espiritual, dependendo do contexto cultural e da forma como a informação fosse apresentada. Pesquisas conduzidas em universidades brasileiras indicam que a receptividade a tais revelações varia significativamente entre diferentes grupos demográficos e religiosos, com comunidades tradicionais frequentemente demonstrando maior abertura à possibilidade de outras formas de inteligência no universo.
No plano epistemológico, a validação de fenômenos anteriormente relegados ao reino da pseudociência poderia provocar uma reavaliação dos critérios que definem o conhecimento científico legítimo. Historiadores da ciência apontam que paradigmas científicos raramente mudam gradualmente. Ao contrário, transformações radicais ocorrem quando anomalias acumuladas já não podem ser ignoradas ou explicadas dentro dos modelos vigentes. Os arquivos militares brasileiros potencialmente representam um conjunto dessas anomalias documentadas. A influência sobre a cultura popular, literatura e produção audiovisual já é significativa, mesmo com o acesso limitado atual. Produções brasileiras inspiradas nos casos documentados militarmente, como o caso Varginha e a Operação Prato, têm cativado audiências nacionais e internacionais, contribuindo para a formação de uma mitologia contemporânea que se alimenta tanto de elementos factuais quanto especulativos. Documentários investigativos produzidos nos últimos anos têm alcançado plataformas globais de streaming, posicionando os casos brasileiros entre os mais intrigantes do fenômeno mundial. O impacto geopolítico também merece consideração detalhada. O Brasil, como potência regional, estabeleceria um precedente significativo caso optasse por uma política de transparência total sobre estes arquivos. Especialistas em relações internacionais observam que tal movimento poderia pressionar outras nações latino-americanas a seguirem o exemplo, criando um efeito dominó regional. Alguns analistas argumentam que a liberação coordenada de informações por diversos países poderia diminuir o impacto potencialmente desestabilizador de revelações unilaterais. No âmbito jurídico, questões complexas emergem sobre propriedade intelectual e patentes que poderiam derivar de tecnologias potencialmente reveladas nos arquivos. Se os documentos contiverem detalhes técnicos sobre propulsão avançada ou manipulação energética, como sugerem alguns relatos vazados, empresas e instituições de pesquisa brasileiras poderiam reivindicar prioridade no desenvolvimento de aplicações derivadas, gerando implicações econômicas substanciais. Perspectivas futuras para a abertura de arquivos. Cenário atual sugere um movimento gradual, porém consistente, em direção a maior transparência sobre os arquivos militares relacionados a fenômenos ufológicos no Brasil. Esta tendência é impulsionada por múltiplos fatores, incluindo pressões da sociedade civil, precedentes internacionais e mudanças geracionais nas próprias instituições militares. A demanda crescente por informações oficiais reflete não apenas curiosidade científica, mas também um amadurecimento democrático que prioriza o acesso à informação como direito fundamental dos cidadãos. Propostas legislativas. Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional buscam estabelecer prazos máximos para a desclassificação de documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados. Alguns parlamentares têm argumentado que, após 30, 50 anos dos eventos, preocupações com segurança nacional não justificam mais o sigilo continuado. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem realizado audiências públicas sobre o tema, trazendo especialistas civis e militares para debater critérios técnicos e jurídicos para a liberação gradual destes arquivos. Movimentos internacionais, abertura gradual de arquivos em países como Estados Unidos, França e Reino Unido têm criado precedentes importantes que fortalecem os argumentos por transparência no Brasil. Iniciativas como o Disclosure Project têm ramificações brasileiras cada vez mais ativas. Particularmente influente foi a criação do AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, pelos EO em 2022, que estabeleceu protocolos de investigação e divulgação que estão sendo observados com interesse pelas autoridades brasileiras. Conferências internacionais têm incluído cada vez mais representantes brasileiros, criando canais de cooperação para padronização de procedimentos de desclassificação, acesso digital, propostas técnicas para digitalização e disponibilização online de arquivos desclassificados tem ganhado apoio de instituições acadêmicas e da sociedade civil. Um portal unificado de acesso público poderia transformar a pesquisa sobre o tema no Brasil. Universidades federais já formaram grupos de trabalho para desenvolver metodologias de catalogação e análise dos documentos, prevendo sua eventual liberação.
Tecnologias de blockchain estão sendo consideradas para garantir a autenticidade e imutabilidade dos registros digitalizados, prevenindo alegações de adulteração ou falsificação que poderiam comprometer a credibilidade do processo. A expectativa predominante entre especialistas é que nas próximas décadas veremos liberações cada vez mais significativas, possivelmente incluindo materiais fotográficos e fílmicos até agora mantidos sob estrito sigilo. A questão parece ser não mais se os arquivos serão abertos, mas quando e em quais circunstâncias políticas e sociais esta abertura ocorrerá. Os eventos recentes de audiências públicas e declarações oficiais de militares reformados sugerem que estamos mais próximos de um ponto de inflexão do que em qualquer outro momento da história recente do país. Considerações éticas e de segurança nacional às autoridades militares brasileiras têm consistentemente justificado o sigilo sobre documentos ufológicos com base em preocupações relacionadas à segurança nacional e ao potencial impacto psicológico na população. Estas justificativas merecem análise cuidadosa, pois refletem tensões fundamentais entre direito à informação e proteção da ordem social. A discussão sobre a liberação destes arquivos frequentemente se torna um microcosmo do debate mais amplo sobre os limites da transparência governamental em democracias modernas. O argumento da segurança nacional é multifacetado. Inclui preocupações sobre capacidades tecnológicas potencialmente reveladas nos documentos, possíveis vulnerabilidades no sistema de defesa aérea expostas durante encontros com OVNIs e implicações geopolíticas de reconhecer oficialmente a incapacidade de controlar completamente o espaço aéreo nacional. Altas patentes militares, em depoimentos reservados, têm expressado receio de que potências estrangeiras possam utilizar informações contidas nos relatórios para identificar pontos fracos na infraestrutura de defesa brasileira, especialmente em regiões estratégicas como a Amazônia e o espaço aéreo, próximo às instalações nucleares em Angra dos Reis. Historicamente, o sigilo tem sido reforçado por incidentes como o caso da Operação Prato, 1977, na região amazônica, onde a liberação parcial de informações gerou especulações que, segundo oficiais da FAB, comprometeram operações subsequentes de monitoramento e investigação. Este precedente é frequentemente citado nos círculos militares como exemplo dos riscos associados à divulgação prematura de informações sensíveis sobre fenômenos aéreos não identificados. Quanto ao pânico e desinformação, existe o temor de que a liberação descontextualizada de documentos possa alimentar interpretações sensacionalistas e alarmistas. Militares da reserva têm argumentado que a divulgação deveria ocorrer gradualmente e acompanhada por programas educativos que ajudem a população a processar informações potencialmente impactantes. O caso de Varginha, 1996, por exemplo, demonstrou como relatos não oficiais podem gerar ondas de especulação e ansiedade pública com impactos econômicos e sociais significativos para comunidades locais. Pesquisadores independentes e ativistas pela transparência contestam estas justificativas, argumentando que muitos documentos classificados como sigilosos datam de períodos históricos onde as preocupações com segurança não mais se aplicam no contexto atual. Eles apontam para a experiência de países como França e Reino Unido, onde a abertura gradual de arquivos não resultou em perturbações sociais significativas, mas sim em contribuições valiosas para a pesquisa científica e histórica. Classificação excessiva de documentos como sigilosos também pode, paradoxalmente, minar a própria segurança nacional ao impedir o escrutínio científico de fenômenos potencialmente relevantes para a defesa. Cientistas argumentam que uma abordagem colaborativa e transparente poderia acelerar a compreensão de tecnologias avançadas observadas em alguns incidentes, possivelmente resultando em inovações benéficas para o setor de defesa. Conclusão: Arquivos do Exército. A abdução não é só ficção? Ao final desta análise, emerge uma constatação inescapável. A existência comprovada de arquivos militares brasileiros sobre fenômenos ufológicos estabelece firmemente que o tema da abdução transcende o domínio da mera ficção.
Os registros oficiais, produzidos por instituições com rigorosos padrões de documentação e análise, conferem aos relatos de encontros com inteligências não humanas uma dimensão factual que não pode ser simplesmente descartada: a seriedade com que as Forças Armadas trataram esses casos, mobilizando recursos significativos e pessoal altamente qualificado para investigações, atesta a relevância do fenômeno no contexto da segurança nacional. O caráter enigmático do fenômeno persiste, desafiando fronteiras entre o conhecido e o inexplicado. A documentação militar não oferece respostas definitivas sobre a origem ou natureza dos objetos e seres descritos, mas confirma sua realidade física e comportamento inteligente. Este mistério documentado constitui precisamente o que torna o tema tão significativo. Não se trata de especulação infundada, mas de um genuíno desafio ao conhecimento estabelecido. As descrições detalhadas de aparelhos tecnológicos avançados, capacidades de voo que desafiam nossa compreensão da física e interações complexas com humanos abrem possibilidades que a ciência convencional ainda reluta em explorar plenamente. A abordagem metodológica utilizada pelos militares brasileiros na investigação desses fenômenos merece destaque. Ao contrário da ridicularização frequentemente associada ao tema na esfera pública, os documentos revelam uma postura profissional e científica, com análises multidisciplinares envolvendo especialistas em aviação, medicina, psicologia e engenharia. Esta seriedade investigativa contrasta fortemente com a trivialização cultural do assunto e sugere que, nos bastidores institucionais, sempre houve plena consciência da importância do fenômeno. O debate sobre abdução e contatos extraterrestres permanece vibrante e consequente, ancorado não em fantasias, mas em fatos documentais mantidos sob sigilo por décadas. À medida que mais arquivos se tornam acessíveis, a compreensão pública destes fenômenos continuará evoluindo, potencialmente transformando nossa visão sobre o lugar da humanidade no cosmos e os limites do que consideramos possível. INSA. Gradual mudança na postura oficial de várias nações, incluindo os Estados Unidos, com a recente criação de departamentos específicos para análise de fenômenos aéreos não identificados, sugere uma tendência global rumo a maior transparência sobre o tema. As implicações filosóficas, sociológicas e até mesmo teológicas desses arquivos são profundas. Se de fato estamos sendo visitados e estudados por inteligências não humanas, como sugerem os documentos militares, precisamos reconsiderar fundamentalmente nossos paradigmas sobre consciência, tecnologia e civilização. A possibilidade de contato com seres de outros mundos ou dimensões desafia não apenas nosso entendimento científico, mas também nossas estruturas sociais e sistemas de crenças mais arraigados.